Aqui tem 3 bichos milenares que são consumidos aqui em Moçambique e que muitos dos brasileiros não consomem, por não conhecerem que são bichos que chegam a ser consumidos ou por acharem estranhos demais para esses bichinhos serem consumidos. Hoje vamos estar falando aqui dos 3 bichinhos que a geração milenar já consome até na atualidade, mas nós da geração Z, alguns chegam a desprezar, mas posso afirmar para você, depois que eu experimentei um dos bichos, acredite, eu daqui, como a experiência que eu tive com essa iguaria, achei top. Eu acho que nós da geração Z estamos a perder alguma coisa top demais, que nós estamos a desprezar. Dos 3 bichos que eu vou falar aqui, eu já vi todas elas já serem preparadas. E eu aqui acho que teve uma experiência, né? Vou partilhar como elas também são preparadas para você poder entender de como esses bichos podem chegar a ser preparados. Ou seja, se a pessoa chegar a vir mal preparada, pode ser muito ruim para a pessoa. Assista até no final desse vídeo, porque o último bicho vai te surpreender. E sem mais enrolação, vamos diretamente ao assunto. O primeiro bicho que nós vamos estar falando aqui é o réptil que é chamado do verano. Ou algumas pessoas podem chegar a conhecer como o verano do Nilo. Meus amigos, esse tipo de bicho, segundo algumas pesquisas que eu dei na internet, no Google, assim como no ChatGPT, eu fui ver que ele pode chegar a 2 metros de comprimento. Mas o verano que eu vi aqui no meu povoado chega a ter mais ou menos 1,20 m de comprimento, mas posso afirmar para você que é um bicho mesmo muito grande. Segundo alguns caçadores de povoado, eles afirmam que para pegar esse tipo de bicho é muito raro, fica muito difícil na época chuvosa, só que deve ser na época em que há seca. Nessa época aí, segundo eles, dizem que é muito fácil pegar e é muito fácil ver, mas a esse tempo em que nós estamos aqui, a época chuvosa em que há muito capim, fica difícil pegar e ver também. Mas eles afirmam que a sua preparação não marca diferença com a de carne bovina. Segundo eles, dizem uma coisa, que na maioria das vezes, esses caçadores, eles costumam experimentar lá mesmo onde estão a caçar. Quer dizer, pegaram o bicho, eles começam a comer lá mesmo. Dizem, segundo eles, dizem que estão a provar. Não sei se é assim, não sei se você pegaria esse tipo de caçadela. Segundo a tradição dos caçadores daqui do povoado, eles falam que depois de pegar qualquer bichinho no mato, começam a comer lá mesmo no mato aonde estava a caçar. Segundo eles dizem, temos que provar primeiro aqui onde estamos e depois levamos para nossas esposas. Não sei se eles têm razão, mas eu acredito que mesmo na atualidade a geração Z já faz isso. Depois de ir no trabalho, começa a comer lá mesmo no trabalho. Vamos lá. Segundo bicho, esse único bicho eu já provei. Não sei quanto a você, mas alguns dos brasileiros chegaram de falar comigo, tipo, Nelson, esse tipo de bicho aí que você está a falar, aqui no Brasil, ele é criado. Cara, eu fiquei com aquilo, meu Deus. Como isso pode ser possível? Mas vamos entender. Aqui no meu povoado, esse tipo de bicho, as pessoas não criam. Ele é caçado. E na maioria das vezes a caça ocorre na época chuvosa, nas épocas chuvosas, quando a seca já não há mais. E esses são as raras. Acredite, eu já cheguei de provar as raras e posso afirmar para você que elas são têm um gosto de frango. O que faz ter esse gosto de frango que eu senti na hora que eu estava a comer é a forma como nós preparamos aqui. Pode ser que alguns dos brasileiros não chegam a preparar dessa forma, mas para nós aqui, antes de preparar a rã, primeiro que fumamos ela com o capim. Fumamos com o capim e depois começamos a preparação dela. E geralmente tem outras pessoas que costumam pôr óleo, tem outras pessoas que costumam preparar muito bem, mas aqui nos povoados, nas regiões superiores, aqui onde eu estou, muitas das pessoas chegam a cozinhar somente água e sal. Tem outras pessoas que preparam com óleo e muitas outras coisas, nem ingredientes, mas alguns água e sal. O terceiro bicho e o último, esse bicho, embora esteja fazendo mal, se a pessoa preparar mal também, se a pessoa não preparar bem, é um bicho que está sendo consumido aqui no meu povoado. E esse,
as pessoas que consomem, segundo ele, dizem que costuma caçar nas épocas chuvosas. Nas épocas das secas, não costuma ser possível realizar a caça desses bichos porque não costumam haver, né? E esses são as lesmas. Meus amigos, essas lesmas precisam, na hora de cozinhar, elas precisam ser muito bem cozidas. Como eu disse, elas podem provocar algumas dores de cabeça se as lesmas não ficarem bem cozidas. Então, na sua preparação, ela precisa mesmo estar muito bem cozinhada. E na maioria das vezes, essas pessoas que consomem, elas também costumam pôr lá o alho, costumam colocar lá cebola. Segundo eles, dizem que é muito bom. Mas eu aqui cá entre nós, porque quero ser sincero com vocês, eu acho que não gostaria não de provar a lesma. Mas a rã já consumi. E o primeiro bicho, se eu for a encontrar, eu vou consumir também. Bom, na época que eu encontrei aquilo ali, eu desprezei, né? Desprezei quando a minha avó, a avó, né? Quando estava a preparar, eu desprezei. Mas se eu voltar a encontrar, vou consumir, pode ter certeza. Meus amigos, quero aqui falar uma coisa que eu acredito ser muito importante aqui. Esses bichos que aqui eu mencionei, pode ser que em algumas regiões daqui em Moçambique não estejam sendo consumidas, mas todas elas que eu aqui mencionei, aqui no meu povoado, elas com certeza estão a ser consumidas, porque eu vi a serem consumidas. Eu também já provei alguns deles. E você, teria coragem de experimentar um dos bichos que eu mencionei aqui? Deixa nos comentários. Cacete.